lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Jesus Cristo, a única esperança. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, na cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pelos irmãos, pelos amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Dê o seu like, faça a sua inscrição, com certeza isso ajudará o nosso programa, a nossa igreja, a divulgar também o nosso trabalho para você em atividades especiais da nossa igreja. Louvamos então a Deus por todos vocês e quero lhes informar que a Primeira Igreja Batista em Fazendinha retornou às suas atividades. Nós estamos agora, domingo pela manhã, de 9 às 10 e domingo à noite, de 19 até às 20 horas. Com certeza, gostaríamos de receber a sua visita lá e se identificando que você é um participante integrante do nosso programa às quartas-feiras, agora nesse momento. Quero neste momento também passar para você um panorama geral do projeto Vida 2021. Tivemos o último em 2019, 2020 não tivemos o projeto em função da pandemia, mas agora nós retornamos com força total. Com certeza, nós estamos contando com a sua presença de 3 a 5 de dezembro, nos horários de 9 até as 12 e do horário de 14 até às 17 horas. Então, sexta-feira, sábado e domingo, nós estamos aguardando então a sua presença e a partir de agora eu vou passar para você aquilo que nós estaremos oferecendo para a glória do nosso Deus. Então, eu gostaria agora de dar um panorama geral sobre as nossas atividades no projeto. O tema é Jesus Cristo é a única esperança. A nossa divisa, Atos capítulo 4, verso 12, e há também uma música especial gravada que será cantada durante o projeto. Nós teremos então os seguintes atendimentos: atendimentos médicos, dentistas, aulas de música, aulas de desenho e pintura, artesanato, barbeiro, cabeleireiro, palestras sobre prevenção de acidentes domésticos, estudos bíblicos, compartilhando experiências. E também um programa especial para as crianças. No sábado, nós teremos também um programa especial preparado somente para crianças. Quero também dizer que aquele famoso pula-pula, ele está de volta. O pula-pula voltou. Então, sexta-feira e sábado, teremos então o pula-pula. Este ano não teremos no domingo, até porque ele estará então numa outra atividade também igual ou parecida com a nossa. Então fica aqui então o nosso convite para que nós estejamos juntos de 3 a 5 de dezembro, ali na nossa igreja, Rua Eduardo Satre, número 15, Fazendinha, Araruama. Você então é o nosso convidado. Vejamos então
A revista Palavra e Vida, o nosso estudo de hoje é o estudo de número 9. Não temas o fim. A segunda carta aos Tessalonicenses, o texto básico, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. O autor, então, é o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele coopera com a igreja Copa Leme, na cidade do Rio de Janeiro. Um novo tempo em 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Projeto Vida 2021, de 3 a 5 de dezembro. Nós estamos aguardando a sua presença e você será recebido de uma forma carinhosa ali em nossa igreja. Que Deus, então, nos abençoe e proporcione a todos uma semana abençoada e até a próxima sexta-feira, com a permissão do nosso Deus. Amém. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
EBD, melhor lugar não há. Para histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Olá, meus queridos e amados irmãos, aqui é o pastor Ronaldo Mota e nós vamos dar continuidade neste vídeo ao resumo da lição da revista Palavra e Vida. Hoje será o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não tema o fim. Esta carta foi escrita pouco tempo depois da primeira carta, que foi estudada na semana passada. Esta carta busca fortalecer e encorajar aqueles irmãos ali daquela igreja em Tessalônica diante das adversidades da vida, bem como despertá-los para a responsabilidade de um viver atuante, bem como corrigir alguns erros de interpretação acerca da volta de Cristo, assunto que já foi tratado na primeira carta. Ainda hoje, pergunta-se em nosso meio, quando se manifestará o Senhor? A Bíblia, na verdade, não responde a essa pergunta de forma objetiva e nem prevê o futuro. Não é esse o objetivo da palavra de Deus. Mas apresenta alguns dados relevantes onde podemos ancorar a nossa fé. Portanto, a certeza da volta de Cristo traz para nós, cristãos, algumas bênçãos que podem ser desfrutadas agora, no dia de hoje. Vejamos então quais são essas bênçãos que o apóstolo Paulo relata. A partir do versículo 3 do capítulo 1, e esta carta contém apenas 3 capítulos, nós vamos ver que ele vai tratar da questão de esperar pela volta de Cristo, que produz bênçãos para nós. Quais seriam essas bênçãos pelo fato de nós esperarmos a volta do Senhor? Primeiramente, quando temos certeza da volta de Cristo, o sentimento de gratidão a Deus pela sua graça inunda o nosso coração. Veja o que ele diz nos versos, a partir do verso de número 3. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Nos orgulhamos de falar a outras igrejas de Deus sobre a sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estão sofrendo. Portanto, irmãos amados, o fato de nós esperarmos pela volta de Cristo faz com que nós tenhamos um coração cheio de gratidão. A expectativa da volta de Cristo e a oração que o apóstolo Paulo faz é exatamente neste sentido. Segunda bênção que ele trata aqui, a partir do verso 5, é que a confiança faz parte do nosso viver diário. A confiança do cristão, do crente, está na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está na própria pessoa de Deus, o Pai e do Espírito Santo. A justiça de Deus, ela não se condiciona aos nossos fracassos, à nossa limitação ou aos nossos sucessos e às nossas condições. E nem é estremecida no presente e no futuro. Deus usa até mesmo as perseguições, como ele fala aqui, e tribulações para conferir graça aos humildes. E será na revelação de Cristo que o verdadeiro cristão será honrado. Outra bênção que ele fala logo no início desta carta é que a certeza da volta de Cristo traz para nós um sentimento de dependência do poder de Deus. A oração de Paulo é que Deus, pelo seu poder, faça com que o seu povo possa viver de modo digno da vocação cristã. Todos nós sabemos como é difícil viver de modo digno num mundo tão injusto como o que nós vivemos. Agora, você pode imaginar as injustiças que ocorriam nos dias do Império Romano, quando Paulo escreveu esta carta? Por isso,
quando se tem em mente que Cristo voltará, nós somos revigorados a viver como Ele viveu. E é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim. Deus quer que não apenas suportemos a vida, mas que vivamos de forma digna, fazendo diferença neste mundo caótico. E como se faz diferença? Cumprindo todo o desejo da bondade de Deus. Sim, Deus tem o desejo de que a sua bondade seja disseminada e experimentada por todos. E o plano de Deus é que sejamos nós os cumpridores desse projeto de bondade da parte do Senhor. Mas o apóstolo Paulo continua nos seus ensinos e ele vai tratar agora, neste item 2 da nossa lição, sobre o que acontecerá antes da volta de Cristo. Capítulo 2, a partir do verso de número 1. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Paulo vai tratar então desta volta do Senhor, a volta de Cristo. Na primeira carta ele já tinha falado alguma coisa àquela igreja e o objetivo foi instruir acerca da segunda vinda. Parece que houve muita confusão de interpretação a ponto daqueles irmãos nem quererem, alguns deles, não quererem nem mais trabalhar, uma vez que a volta de Cristo para eles parecia tão iminente, então não precisaria de fazer mais nada, Cristo já está voltando. Paulo apela para que eles não percam o entendimento, nem se perturbem. Vejam o verso de número 2. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Sendo assim, o apóstolo quer corrigir esses erros. E ele apresenta então 2 sinais que são muito importantes para nós também hoje. Que sinais são esses? A apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Então Paulo falou que enquanto isso não ocorrer, não devemos arredar o pé dos nossos compromissos humanos, compromissos como filhos de Deus, no lugar onde Ele nos colocou. O que é a apostasia? Este é o primeiro sinal que haverá um tempo, de grande apostasia no final dos tempos, antes da volta de Cristo. A apostasia é, na verdade, uma rebelião contra Deus. Na história do povo de Israel, houve muitos episódios de apostasia, onde até mesmo os reis, até mesmo sacerdotes, até mesmo profetas se contaminaram e juntamente com o povo se rebelaram contra Deus. Essa é a história da humanidade. E as consequências eram desastrosas quando eles assim agiam. Na história da igreja também, olhemos para trás e podemos perceber quantas desavenças, quantos infortúnios a igreja produziu, até mesmo em nome de Deus. Mas a apostasia é, portanto, um perigo constante para a igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado, pois é a causa de abandono da fé de muitos dentro da própria igreja. Mas, nesse caso específico, a rebelião será mundial. É o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Essa apostasia não é pontual. No caso de uma igreja, ou no caso de uma comunidade, ou de um país, mas vai ser, algo que vai contaminar, contagiar o mundo inteiro, onde essa rebelião mundial se dará contra toda a ordem estabelecida por Deus e sua autoridade. Você tem percebido a manifestação explícita contra a forma de Deus, como Deus estabeleceu as coisas? Parece que nós já estamos vivendo esses dias. Há alguns que querem totalmente ficar contra toda a autoridade de Deus e contra tudo que Deus estabeleceu debaixo do céu. O outro aspecto que o apóstolo Paulo vai colocar, o outro sinal, é o homem da iniquidade. A apostasia dará oportunidade para a manifestação deste homem da iniquidade. É, na verdade, chamado de o filho da perdição, que se revelará, o qual, diz ele, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentar-se como se fosse o próprio Deus.
O apóstolo João, nas suas epístolas, se refere ao anticristo, mas Paulo prefere chamar de o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo mostra que o ministério da iniquidade ela já opera na nossa sociedade, perto de nós. E isso nós já sabemos. Basta a gente olhar os noticiários todo dia e ver os acontecimentos, pois a iniquidade está presente e faz parte da maldade humana. Mas diz o texto que algo sob a ordem divina detém este homem da iniquidade de se manifestar ainda. Mas haverá o dia da sua manifestação. Porém, diz ele aqui no verso de número 8, então o homem da perversidade, da iniquidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. As características expostas aqui são de que ele é um ser humano, alguém com vontade imensa de se opor contra Deus, mas que será extremamente ambicioso a ponto de se assentar no santuário de Deus e querer a adoração que deveria ser dada somente a Deus. Mas, por outro lado, nós vemos que o Senhor o destruirá de forma imediata com a sua vinda. É interessante notar também que não só a responsabilidade do mal está sobre o homem da iniquidade, ele não age sozinho, mas ele agirá abertamente sem nenhum impedimento. Por quê? Porque pessoas ímpias estarão ao lado dele. Serão aqueles que aceitarão o seu poder demoníaco, estarão fascinados pelos sinais, prodígios, pela mentira, serão enganados. Esses voluntariamente rejeitam o amor da verdade para serem salvos e, no entanto, abraçam a mentira e a iniquidade. São pessoas induzidas ao erro que dão crédito a toda a mentira, mas não dão crédito à verdade, não submetem-se humildemente à autoridade do Senhor. Que mundo é esse onde os valores são totalmente invertidos? Nós já estamos praticamente vivendo estes dias. Terceiro aspecto da lição de hoje é a vinda de Cristo para os santos. O que vai acontecer com os cristãos? O que vai acontecer nesse grande e terrível dia? Primeiro, alívio quando o céu se manifestar. Isso mesmo. Paulo fala que será alívio para os que são atribulados, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Todos contemplarão a sua glória. Ele será admirado, ele será exaltado. É interessante notar que nesse dia, que será um dia de glorificação do Senhor, por todos os crentes, por todos os cristãos, por todos os fiéis da antiguidade que creram, estarão ali para glorificar o Senhor. Mas também será um dia de vingança contra os pecadores ímpios que não desfrutarão da sua glória. O que lhes espera será chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Será, portanto, um dia de muito terror para os que perecem nas trevas, mas não somente isso, a manifestação da glória do Senhor será tão profunda que estes homens que aderiram à iniquidade estarão sofrendo penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas para os que creem, será um dia de glória, poder participar da glória de Cristo. Precisamos parar e pensar, em qual grupo você quer estar? No grupo daqueles que são iníquos e que estarão longe do Senhor, ou daqueles que amam a verdade e que desfrutarão das bodas do Cordeiro? Para isso nós precisamos ficar firmes, diz ele no capítulo 2, versículo 13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros
a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Ou seja, quando ele coloca a expressão entretanto, mostra o contrário do que foi apresentado àqueles que aderiram à injustiça. Diante de tal realidade de impiedade, em que em muitos casos já se vive nos dias de hoje, Paulo apela dizendo que devemos sempre dar graças a Deus. Precisamos nos lembrar que o dia do Senhor não está tão distante de culminar em toda a sua inteireza. O que deve fazer então o cristão? Ele diz aqui que devemos permanecer firmes para não sermos enganados. Diante deste cenário de rebeldia de uma sociedade líquida, relativista, em que se manifestará a apostasia, Paulo orienta que é preciso agradecer a Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Os que sofrerão na vinda de Cristo serão os que não creram na verdade e tiveram suas alegrias na injustiça. Mas nós, diz o texto, somos amados do Senhor, escolhidos por Ele desde o princípio para a salvação. E não rejeitemos o seu convite. Diante de um mundo de incertezas, nós podemos ter certeza de que Deus nos ama. Assim, gostaria de concluir este breve resumo dizendo que, no estudo de hoje, nós refletimos mais uma vez sobre o grande dia do Senhor, a volta de Cristo. Mais do que querer adivinhar ou prever o dia e hora, Paulo quer ensinar à igreja de Tessalônica e também à igreja de hoje, a sua igreja, para que esteja preparada para viver cada dia o seu mal e estar preparada para enfrentar aquele grande e terrível dia. A apostasia, com certeza, diz ele aqui, irá aflorar, pois já está presente e cada vez mais está anunciando a chegada do homem da iniquidade, o anticristo. Mas nós não devemos nos surpreender. Isso não deve surpreender você e cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. Para muitos, esse dia será um dia serão dias de aparente liberdade, libertinagem, mas serão tomados de grande surpresa e de grande pavor quando o Senhor Jesus Cristo chegar, pois eles estão se deleitando na injustiça. Para os santos, no entanto, será um dia de alívio, pois eles presenciarão o Senhor recebendo toda a glória que lhe é devida. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que você possa ter grande expectativa na volta do Senhor Jesus e viver de modo digno dele. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir.
expedição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te Senhor. Milagre, Senhor. Que pena que nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos. E compartilhe nossos vídeos. Jesus Cristo é a única esperança! Deus te abençoe! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijo no coração.